Bem-vindos a mais um Pode Sonhar, hoje com um grande amigo, Ricardo Rigg, um amigo mais inteligente que eu conheço. O cara é fora de série, vale muito a pena escutar esse podcast com muita atenção, porque eu tenho certeza que vai vir coisa boa. Mas hoje eu vou apertar ele aqui, porque que é um cara inteligente, bem sucedido, isso a gente já sabe, mas eu vou querer hoje escutar o lado B da história. Então estamos aqui com o nosso amigo gigante Rigg. Tamo junto, irmão. Obrigado. Conta aí, se apresenta aí pra gente. Então, prazer enorme estar aqui. Obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom poder contribuir um pouco para um trabalho tão bacana igual esse que você está fazendo, né? E estou aqui para contar, se quiser saber. Boa. Vamos lá. Ô Rigg, mas conta aí, cara, assim, o início de tudo. Como que tudo começou? Depois nós vamos falar da empresa, mas qual foi o seu primeiro empreendimento? Meu primeiro empreendimento, Gabs, foi uma firma de fazer churrasco sob demanda para pais de amigos da faculdade. Cara, essa eu não sabia, bicho. Eu falo, é caixinha de surpresa conversar contigo. Cara, eu era novo, gostava de churrasco ali, e um dia minha mãe me deu de presente uma fita VHS do Bassi. Uhum. Eu assistia aquela fita, né? A gente fazia muito churrasco lá em casa, eu, meu pai, meus irmãos. E depois que eu assisti aquela fita, eu falei, entendi que dá para mudar aqui, né? Faz ali, faz tal. Segui o que a fita ensinava e o churrasco começou a melhorar, ficou gostoso. Aí um amigo do meu pai teve uma vez conosco, um uruguaio, mostrou alguns macetinhos ali também. Eu comecei a praticar, né? E como eu gostava de comer churrasco, toda vez que eu ia para algum churrasco da turma, de colégio, de faculdade e tal, e a carne vinha um pouquinho ruim, eu dava um jeito de ir para a churrasqueira e falava, deixa que eu faço isso aqui, né? Facilita um pouco, aí pelo menos eu controlava o que eu queria comer ali, né? Não via carne queimada, muito crua e tal. Como ninguém quer ter trabalho, então acabava que ficava para mim. E aí, cara, foi natural. A turma começou a me chamar para fazer e tudo, a gente cobrava ali um valorzinho, um negócio tal, bem simbólico ali. E virou um negocinho que eu, meu irmão, mais uns 2 amigos, a gente encontrava ali, fazia um churrasco, participava da confusão, bebia pra caramba. E era tudo festa. Mas foi assim, o primeiro negócio nosso que a gente cobrou por um serviço, alguma coisa de verdade, foi isso, talvez uns 16 anos, 17. Ali começou a luta pelo empreendimento, né? Tem que pagar as coisas e tal, não é tão fácil. Isso foi durante a faculdade? Isso foi um pouquinho antes da faculdade e quando eu passei no vestibular, logo também fui selecionado para participar do CPUR, Civil Exército. Saí do Exército aí, fui para a faculdade para terminar a faculdade. Então nesse período todo aí, acho que alguns anos aí eu fiz isso, tá? Até durante o Exército também, depois da faculdade fiz bastante. Que bacana. Essa eu não sabia. Isso é nos primórdios lá que começou. Boa. O gostinho do empreendimento já começa por aí. Resolver a dor do churrasco ruim das pessoas. Eu sempre falo, cara, que empreender é isso, é resolver uma dor. Exatamente. Né? Então a primeira dor foi essa. A primeira dor foi essa. Resolver até mesmo a minha própria dor. A sua própria Querer dor. comer um negócio legal, tive que aprender a fazer. Né? Não que as outras pessoas não faziam, mas cada hora uma surpresa, né? Olha que bacana, né? Você falando da dor, né? Eu sempre tive problemas sérios com balança, com peso, desde criança. Eu venho de uma família com tendência à obesidade. E quando eu fiz faculdade, né, existia uma especialidade que era muito nova no Brasil, muito nova, e que era nutrologia. Então, para você ter uma noção, ninguém conhecia. Toda vez que eu ia pesquisar sobre nutrologia, sobre especialidades que estudam obesidade, eu já estava na faculdade, e sempre era endócrino, né? Endocrinologista. E se você for a fundo, o endócrino, ele não tem uma base de obesidade real, né? Porque ele não tem esses conceitos durante a residência. E
E aí o que acontece? Eu conheci, cara, um nutrólogo no Rio de Janeiro, que era o cara papa da nutrologia, o cara que mais entendia de obesidade, de medicação. E obviamente que eu fui consultar com ele. Nessa época perdi uns 40 quilos e ele me chamou a atenção para me falar uma coisa. Ele falou, cara, tratamento de obesidade não é um tratamento curto, né? Um tratamento longo, e aí a gente vai ficando amigo das pessoas. E ele me despertou. Ele falou, cara, conforme eu tô aqui, eu adoro escutar histórias, né? Ele falou, a sua história é parecida com a minha. Eu falei, mas como assim? Só que em diferentes pontos, em diferentes tempos, em diferente linha de tempo. Por quê? Eu ainda estava na faculdade, mas eu já estava trilhando todo o meu caminho para ser cirurgião, fazendo urologia, porque minha família toda é uma família de médicos, né? É uma família tradicional de médico. Desde que veio meu avô do Líbano, com 7 anos, fez os filhos dos filhos fazerem medicina, então eu fui o 33º médico na família. Nossa Senhora! E aí eu tinha uma base de cirurgião também. Então meu tio dá aula de urologia, meu tio-avô, meu avô, meu tio. Então assim, era uma base de cirurgias, né? De família de cirurgião. E eu já estava acompanhando eles, obviamente, e estava com um destino para fazer urologia. Ele virou para mim e falou assim, cara, por que você não faz nutrologia? Eu falei, nutrologia, bicho? Fazer nutrologia, mexer com estética, eu gosto de mexer com centro cirúrgico, eu gosto de operar, esse troço aqui não combina comigo e tal. Aí ele foi e contou a história dele. A história dele, que ele teve obesidade mórbida, ele é um neurologista fudido, com título especialista e tal. E aí, quando ele foi se tratar, ele não tinha um cara especializado aqui no Brasil. Ele foi para fora, se tratou, se especializou e voltou. Hoje, cara, a gente deve estar falando aí, na época ele tinha 25 anos já de... Cara, então nós estamos falando aqui ele deve ter 40 anos que estuda obesidade, esse cara. Nossa Senhora, Então, assim, só batendo uma coisa aqui que é legal, às vezes a gente resolvendo a nossa dor, né, acaba resolvendo a dor de mais um monte de gente. E eu acabei fazendo nutrologia, fiz estética, depois fiz dermatologia estética, né, e... Enfim, e aí segui, depois mudei o rumo de novo. Mas já que mudou o rumo de novo, me conta o seguinte. Você chegou a se formar para abrir a primeira empresa? Não, já foi durante a faculdade, a segunda empresa, na verdade? Como que foi isso? Não. Ô Daibs, olha só. Aqui no Brasil, a gente não tem muito incentivo para montar indústria, para montar empresa, né? E também não tem uma educação para isso. A nossa educação não é voltada para isso. Então, o primeiro movimento que eu penso que aconteceu na minha vida para ir para o lado do empreendedorismo foi dentro de casa, sabe? A maneira como meu pai se portou e se mostrou, né? O exemplo que ele trouxe para mim, minha mãe, né? E a educação que eles me deram. A gente vem de uma família de classe média, tá? Meu pai, ele é administrador de empresas, minha mãe professora, e trabalharam sempre muito, né? Meus avós são de origem, um avô meu, né, de origem italiana, né? Família de origem italiana, o outro avô aqui de Brasil, mas mais humildes, né? Então meus pais, eles nos ensinaram a trabalhar muito, conquistar as coisas. E sempre assim, com aquela visão, filho, você tem que ser bom no que você faz, para você ter espaço no mercado de trabalho, para você conquistar o que você quer. Né? Então assim, não é que você tem que ser bom por uma questão de ego, não, olha, a vida é difícil, você tem que trabalhar, né? Se você for bom no que você faz, você pode ser melhor remunerado, se você não for, não tem como, né? Você vai passar apertado, é difícil mesmo. Então a gente foi criado dentro dessa realidade, né? Vendo meu pai trabalhar muito, saindo cedo, chegar tarde. A minha mãe segurava as pontas, lá eram 4 filhos, pô. Não tinha babá, não tinha esse negócio. A minha mãe ia segurando as pontas como dava.
E ali eu fui entendendo, fui percebendo que, pô, para agradar meu pai eu tinha que... Quando eu tirava uma nota boa, ele ficava feliz. Pô, eu tenho mesmo que tirar uma nota boa. Só que tem o seguinte, Dibs. Eu tenho um pouco de déficit de atenção, sabe? Então era para mim um conflito enorme começar alguma coisa e terminar. Começava um monte de coisa e não terminava nada. E as brigas do meu pai para me criar, quando era novinho ali, adolescente, era assim, cara, termina. Pega uma coisa e termina. Era muito fácil, eu começava a fazer um texto, largava, fazendo... Era uma zona, não terminava nada. E aí um dia eu pensei, pô, se eu não terminar as coisas, eu não vou conseguir nada na vida. Porque eu ia até na beiradinha e pum, voltava. Né? Nunca dava certo. Eu falei, não, eu vou ter que terminar as coisas. Então eu me eduquei. Acho que foi o primeiro contato que eu tive com a decisão de disciplina, sabe? Eu me eduquei, abri uma gaveta e fechar. Cara, eu tinha que pensar nisso. Pô, abre uma gaveta e fechar. Abriu a porta do armário, fecha. Saiu do banho, toalha pendurada. Pequenas coisas. Eu fui me educando nas pequenas coisas. Tudo que aí eu pus na cabeça. Tudo que eu começar eu tenho que terminar. Se eu acho que vai ficar chato lá na frente, não começa. Não posso desistir, porque desistir é ruim. Eu perco tempo, energia, me frustro as pessoas que estão envolvidas. Então, pega e faz. Pegou para fazer? Termina. Ali talvez essa coisa ali de meu pai me cobrar tanto para terminar, em meu favor, né? Óbvio. E eu ter pego esse clique e ter seguido com isso, talvez seja a primeira base, né? Do que viria a ser o empreendedor aqui na frente, né? O Ricardo agora com 40 e poucos anos, que é a base do pega e faz, começa e termina, vai até o fim, né? Insiste. E aí você já puxa ali logo um conceito muito interessante que é da resiliência, ou não desistir das coisas no primeiro obstáculo, né? O obstáculo acontece. Aliás, o que mais acontece é o obstáculo, o tempo todo. A vida nossa ela é feita mais, na minha visão, né? Mais de obstáculos do que de fortunas, né, cara? Sim. Toda hora tem uma pequeno, médio ou grande, tem uma filhinha na porta. E quando você vai lá pra cima, né, que você bota a cara na frente do negócio, normalmente tem ali uma plantação de pepino, uma de abacaxi, 2 leão, um tigrinho na porta ali e um filhotinho de macaco, saca? Todo dia de manhã. Se você não matar os de hoje, amanhã você repete lá. Então a minha base do empreendedorismo, eu acho que nasceu de casa. Cara, mas que aprendizado se as pessoas conseguirem esmiuçar um pouquinho do que você falou, eu já saio com um aprendizado aqui. Que às vezes, quando a gente fala de disciplina, né? Ainda mais, Rigui, até o intuito desse podcast é trazer um pouco mais da realidade do que o Instagram mostra, sabe? Tem frustrado muitas pessoas. Então, a minha ideia do podcast é mostrar que não é tão fácil a vida do Instagram, né? Então, até mesmo, por exemplo, da disciplina, da constância, né? Que você colocou, às vezes quando uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com rotina. Uhum. Eu sou um cara que para eu ter uma rotina é algo muito complexo. Desde pequeno, desde novo, eu não sou um cara de rotina. Quando eu vejo todo dia a sua disciplina, a sua rotina, a sua constância, né? Ela se afasta muito do meu mundo de rotina, vamos colocar assim. Mas quando você dá essa dica agora e fala, cara, eu não comecei do jeito que eu sou hoje. Eu comecei abrindo e fechando uma gavetinha, colocando a toalha ali, ou seja, eu fui criando pequenos hábitos de rotina que me deram mais disciplina e que eu consegui a constância com a disciplina que eu tenho hoje. Então, assim, até nisso demonstra que não é da noite pro dia. Você não vai acordar disciplinado, você não vai acordar com constância, né? Isso é bacana. E essa pegada que eu falo que, gente, é nas histórias que extrai os insights. Dibs, isso é um negócio muito interessante que você falou e a gente se frustra muito quando a gente tenta passar o carro na frente dos bois. Vou dar um exemplo que eu estou falando. Você é médico de nutrólogo
que cuidou de pessoas que queriam emagrecer, né? Até me corrija se eu falar alguma coisa errada aqui, por favor. Mas o que eu tenho percebido, eu vejo, né, ao longo dos anos aí, é que as pessoas chegam para emagrecer e falam assim, nossa, tá gordo, óbvio, ninguém vai te procurar porque tá magro, né? Tá gordo, maioria. Aí o cara gastou ali 5, 6 anos numa rotina ruim, onde tem um déficit positivo calórico, uma maneira de viver, né, que propiciou aquilo, e ele quer resolver aquilo em 15 dias. Aí você passa por uma dieta de 600 calorias por dia, 800, 1.000, 1.200, que for, um déficit grande que vai dar uma pancada nele, ele vai dar aquela desinchada, né, e vai seguir a vida. Só que a maioria das pessoas que eu conheço que fazem as dietas bem restritas não conseguem manter isso por longo prazo. Porque o cara quer mudar 10 anos de vida, 5 anos, o tempo que for, num curtíssimo espaço de tempo, e não é assim. As coisas, para serem sustentáveis, elas têm que ser paulatinas e gradativas, né? Então, assim, você não vai emagrecer 10 anos de gordura em um mês, ou 2 ou 3. Você provavelmente vai gastar os próximos 10 anos num ritmo ali, até você formar uma nova composição corporal, né? E assim é também com o empreendedorismo, com a empresa e tudo. Você não sai do zero e fala assim, agora eu sou dono de uma empresa e tá. Não. Você tem que ir aprendendo. E é no dia a dia que você aprende. E aí o quê? É sabendo aonde você quer chegar que você chega lá. Porque se você for no mesmo raciocínio de querer resolver tudo muito rápido, você para no caminho. Então a visão de longo prazo, ela é a minha motivação, uma das minhas motivações, para tentar manter essa rotina diária. Porque manter rotina, cara, é um saco. Um saco. Não, olha, eu acordo cedo para fazer uma atividade física, né, mínimo possível. Para quê? Para eu ter o mínimo de saúde possível, necessário para conviver bem com meus filhos, Sofia e Bernardo, para conseguir enfrentar os desafios da minha empresa, para ser um bom pai. Se eu não tiver saúde, eu vou faltar. Para mim, a premissa básica é saúde, né? Agora, cara, acordar às 5, 4h30 não é natural. Não. É ruim. Eu acordo com sono, cansado, com preguiça. Quem não tem preguiça? Porra. A gente posta no Instagram, mais um dia. Não, cara. A verdade é, puta que pariu. Nossa senhora, o que eu tô fazendo aqui? O normal do meu corpo era querer ficar dormindo. Então eu tenho que romper a barreira psicológica e a barreira física, do estado físico ali. Aí, cara, para isso acontecer, a gente tem que ter um mindset forte. E esse mindset só se faz forte se ele estiver muito bem embasado numa direção. No prazo. Cara, se eu não cumprir essa pequena rotina do dia, é menos um dia para eu chegar onde eu quero. Ou para eu ter a qualidade que eu gostaria de ter, né? Isso me dá força para poder manter, né? E óbvio, não comecei fazendo 2 horas de atividade, uma hora de atividade seguida todos os dias. Não. Meia hora, 45. Tem dia que, pô, cara, hoje só deu 20, não tem problema, mas deu. Tá tudo certo. O importante é manter ali o hábito de honrar os meus compromissos comigo mesmo. Entende? Uhum. É um pouco além da atividade ali de acordar cedo e fazer o exercício, né? E, por um acaso, eu também tenho um biotipo bem voltado ali para o endomorfo, né? Esse somatotipo ali, onde 50 gramas de pão, que eu adoro, viram 2 quilos de gordura em mais ou menos 15 minutos. Cerveja, então, nem pensar. Então esse é um outro ponto que eu tenho que tomar muito cuidado e prestar muita atenção. Porque entrar na hélice do aumento de peso corporal, que é uma hélice gostosa. Sim. Você come tudo que você quer, tudo saboroso, a hora que você quer, do jeito que você quer, sem nenhuma restrição, é uma delícia. Um ganho imediato muito legal. Então eu tenho que negociar o tempo todo comigo. Cara, eu quero o prazer imediato ou lá da frente? Toda hora que eu sento para comer alguma coisa, eu falo, opa, não, mas hoje eu vou me dar. Eu tenho que tomar cuidado para não me dar os presentinhos todos os dias. Entende? Porque fica fácil, né? Ah, beleza. Que isso, bicho. Eu tô ali, caralho, vou tomar cerveja. Então eu tenho esse cuidado ali. E a base desse cuidado é justo enxergar um pouquinho lá a longo prazo e ter bem fino para mim o que eu quero. É muito interessante
o que você colocou, eu sempre faço uma analogia, né, obviamente, de toda a experiência que eu tive nesses 10 anos como médico empreendedor e agora como empreendedor. Eu tento casar as experiências, porque eu aprendo muito com analogias, né? Uhum. E o que você colocou aí é muito interessante, que quando eu era médico, na verdade eu sou médico, né? Eu não deixei de ser médico, mas quando eu atendia como médico, eu fazia a primeira pergunta assim, de 0 a 10, quanto o seu peso te incomoda hoje? Por que essa pergunta? Justamente para quando eu criei um método, tá, Rick? Só para você entender que você não me conhecia nessa época, mas eu criei um método que eu vi o meu paciente uma vez por semana. Olha, coisa de louco. Até hoje eu não conheço ninguém ainda que faz isso. Eu também não. Eu não conheço. Eu vi o meu paciente uma vez por semana. Para que isso? Porque como eu conheço ainda o processo de obesidade, a chance do cara mudar numa semana era grande demais. O que eu fui comparando? Quando eu fazia a consulta uma vez por mês, ele só fazia dieta na última semana para mostrar a balança, para pegar a medicação e assim ia. Quando eu ia acompanhando ele, eu quebrava essa visão de longo prazo e ia fracionando por semana, em pequenos hábitos, em pequenas mudanças. Mas como hoje, por que eu estou falando disso para a empresa, né? O meu propósito hoje virou muito a base da minha empresa é uma cultura de crescimento, tanto pessoal quanto crescimento da empresa. Então, se pensar em alguma coisa, se atrapalhar tanto o crescimento pessoal do funcionário, do parceiro, como o crescimento da empresa, toma decisão contrária, porque isso não vai ser legal. Então, essa é a nossa premissa. E como a gente fala de crescimento, é a mesma coisa que falar de perda de peso. Para você crescer, para você chegar até aqui, você teve que o quê? Abdicar de um monte de coisas que você gostaria de fazer e não faz, né? Então, eu estava falando hoje com os meninos, para a gente estar aqui hoje, a gente acordou 4h30 da manhã. Então, assim, é o que, cara, eu odeio acordar cedo, mas o que precisa ser feito? É isso. Então, é bem interessante a gente entender que sair de um lado para o outro, ou para fazer crescimento pessoal, ou para fazer empreendedorismo, ou para criar disciplina, ou para... Cara, existe um caminho e que esse caminho, ele é complexo e o seu cérebro vai tentar te voltar a todo momento. Se você não tiver uma visão, igual você colocou, de longo alcance, de onde você quer chegar bem definido, ali você se perde. A gente... O bicho homem, né? Uhum. Ele sobreviveu aí às adaptações todas aí do tempo aí do nosso planeta, né, cara? Porque ele está sempre na condição de menor energia. A condição da natureza é a condição de menor energia, né? Quando você põe energia numa proteína, ela desnatura, porque a condição dela de estabilidade é baixa energia. Então o bicho, ele sempre procura menor energia para poder sobreviver, é óbvio. Você não tem um ambiente lá de alimento infinito, então tem que economizar, não sabe, em tese, quando vai ser a próxima refeição. Então isso é um comportamento do nosso DNA. Então botar energia no sistema, que é crescer demanda energia, significa, de certa forma, ir um pouco contra a sequência natural da coisa. Então, se você não tiver energia mental para poder botar energia física e intelectual no negócio, não vai. O corpo está sempre puxando para voltar, fisicamente falando. Se você puder correr ou puder ficar sentado, você faz o quê? Você senta. Você não vai sair correndo à toa. Ô Rig, mas mudando aqui um pouquinho, depois a gente vai voltar para esse bate-papo de disciplina, porque a segunda vai ser a daquelas. Mas vamos lá. Antes, me conta o seguinte. Primeiro, a segunda empresa, o que te levou a construí-la? Ô Darius, a segunda empresa, ela acontece a partir de uma vontade muito grande de dar certo. Tá? Eu sempre
procurei muito dar certo. O que dá certo? Cara, é ter algum reconhecimento financeiro, algum. Não nunca mirei, quero ser o cara mais rico, ou o cara rico, ou o cara que tem tanto. Não. Eu miro assim, quero ter alguma condição financeira, mas eu sempre procurei dar certo no sentido de, pô, será que eu sou um cara bacana? De reconhecimento da minha família, dos meus amigos, de alguém que estivesse ao meu redor. Eu sempre procurei assim, esse reconhecimento, porque isso valida, né, toda uma estratégia de vida, um pensamento, enfim. Então, o que acontece? Eu tinha acabado de sair do exército, estava na faculdade de engenharia mecânica, na Federal, e apareceu uma oportunidade de estágio numa empresa de 4 camaradas ali, que viraram depois amigos meus, né, de fazer um estágio com eles na parte de engenharia mecânica. Eles eram 4 engenheiros eletricistas, um era de software e outros lá. Eles estavam montando um sisteminha de controle de frota para ser aplicado em mineração. E precisavam de fazer uma caixinha para botar um computador, para botar esse computador no caminhão e fazer um radinho, comunicar e tal. E eles não tinham quem fizesse isso, quem desenhasse isso. Aí eu comecei a estagiar com eles, vi aquela confusão, falei, gente, deixa que eu faço. Nem era o motivo do meu estágio, mas eu fui vendo, eu ficava lá, eu gostava daquela confusão. Falei, não, gente, dá aqui, deixa que eu faço e tal. E eles tinham aquele negócio assim, a gente conseguiu fazer a primeira venda para a antiga MBR na época. E aí eu ia para a mina para poder testar, montar e tudo. E aí, pô, não, mas você não pode ir de manhã cedo assim, você tem que avisar, pô, você não pode ficar até de noite. Aí eu ia no sábado, tem mais de doido do mundo, porque eu queria muito resolver aquele problema. Né? Aquele problema deles era o meu problema. Não, cara, eu quero fazer esse trem funcionar, porque a gente montava a antena no caminhão, o caminhão vibrava tanto que ela quebrava. Então, às vezes, eu desenhava, fabricava, pum, instalava. Aí o caminhão saía. Na hora que fazia a curva, eu voltava com a antena quebrada. Não é possível que eu vou tomar bomba por uma antena, velho. Uma antena não vai me derrubar, não. Eu voltava para trás, fabricava outro. Apanhei quase um ano. Da antena? Da antena. Cara, que antena do inferno. Puta que pariu. Mas ali, cara, a oportunidade encontrou a vontade. Né? Quando a gente chegou num ponto ali que os caras falaram, velho, você tá sem controle, você não respeita, você tem que seguir esse horário e tal. Não, gente, me deixa trabalhar, me deixa resolver. Eles falaram assim, então faz o seguinte, nós vamos te contratar por fora. Que aí acaba esse vínculo trabalhista, mesmo com o estagiário, que pode ser um problema pra gente jurídico. Falei, não, fechou. Eu monto minha firma, eu contrato os caras, eu mesmo fabrico, você compra pra mim a solução, pronto, fechado? Fechado. Foi assim que nasceu a indústria. Sabe? Caraca. A gente... Aí me deram essa liberdade, aí começou a correr por minha conta os riscos, né, os orçamentos, os recebimentos e lidar com o negócio. Como eu fui criado num ambiente ali de ser muito responsável, né, com as minhas atitudes ali, com as pessoas, mesmo não tendo sucesso imediato, né, pô, vai dar prejuízo esse negócio, tal, algum ou outro que desce, eu fui insistindo até conseguir fazer a antena funcionar. Funcionou? Funcionou e aí a empresa desses colegas meus ganhou outros projetos, né? A gente era o único do Brasil que fazia isso. E fomos crescendo junto até 2010, eu acho. A gente fez ali. Ô Rick, eu sei que poucas pessoas que às vezes convivem com a gente sabem, mas como eu tenho o privilégio de chamar de amigo, eu sei da sua história e é muito importante para as pessoas, assim, apesar de entrar um pouco no pessoal, mas isso eu acredito que só fortalece. Como que você considera uma pessoa que a gente vê hoje tão disciplinada, com tanta rotina, tão inteligente, porque eu te conheço, eu posso afirmar isso, ter quebrado? Eu falei que ia ter uma perguntinha boa. Cara, quebrar é mais fácil que não quebrar. Quebrar é muito fácil, né?
E quebrar é uma etapa importante no meu desenvolvimento pessoal e profissional. E que talvez seja assim, o grande divisor de águas na minha vida, né? Ter quebrado e ter levantado depois desse evento. E algo que, difícil falar, mas todo mundo que está à frente de um negócio deveria passar por isso. Mas, pô, você está desejando que as pessoas querem? Não. Aprendam com quem já quebrou, talvez. Né? Porque é um negócio muito, muito complicado, né? Porque se você fizer tudo certo, pode ser que as coisas deem certo. Mas se você fizer algo errado, tenha certeza que vai dar tudo errado. Então isso é foda, porque fazer tudo certo não quer dizer que vai dar tudo certo. Né? E assim foi comigo. Ninguém quer quebrar, ninguém quer passar aperto. Pô, pra quê? Né? A gente veio trabalhando junto com esses colegas meus, mas eles deram um movimento na empresa deles em determinado ponto, que foi a da venda da empresa deles. E eu estava fora desse processo, porque eu fazia mecânica e eles faziam software e hardware. Né? E aí, Darbs, quando esse movimento aconteceu, e foi um movimento muito rápido, estamos negociando, estamos negociando, a hora que fechou, foi muito rápido. Eu já tinha, sempre tive a visão assim, cara, eu tenho que ter um plano B, tenho que ter uma saída, né? E durante esses 10 anos ali, eu sempre fui procurando essa saída. Mas, na posição de ter um contrato, de ter um trabalho meio que garantido com eles, você está na posição de muito desconforto. Então a energia que eu colocava para buscar um novo cliente era menor do que a de manter o cliente. Talvez ele tenha sido meu primeiro erro, em dosar essas energias, sabe? Quando eles venderam, de um mês para o outro, um faturamento na época, sei lá, uns 200 mil, 300 mil por mês, na época, sei lá, talvez hoje, o valor de hoje, alguns milhões, 2 ou 3 milhões de reais mensal, deixou de existir. E mesmo eu sabendo que isso poderia acontecer, me pegou com as calças ali no meio do caminho. Aí, cara, foi um baque. Né? Nossa senhora, e agora o que eu faço? Então todas as ações que podia tomar, eu tomei, que é diminuir os custos, diminuir o prédio, né? Fecha um galpão, todo mundo que estava envolvido com o contrato, a gente teve que desfazer a maioria das pessoas. Mas ainda assim não foi o suficiente. Né? Chegamos num ponto terrível lá de faltar dinheiro para comer quase. Conta a história da quentinha. Não tem como você deixar de contar essa história. Porque muita gente passa por isso, cara. Daqui a pouco eu vou ser conhecido como o homem da linguiça. Mas sim, a história é essa, né, da linguiça, né, que foi o ápice do problema ali para mim. A gente veio, né, nessa emborcada, né, ali chamamos os fornecedores e falamos, gente, emborcou, se eu te devo, né, quero pagar, não tem como hoje. Então, se você para de me fornecer, aí gasopa de vez. Então, cara, aqui nesse momento que eu chamei todo mundo para conversar, alguns aceitaram, outros não, né? A maioria aceitou. Ali a gente renegociou muita coisa, fizemos quase que uma RJ branca, né? sem estar de fato juridicamente fazendo. Mas o movimento foi um pouco pior do que a gente imaginava, de modo que quando a gente combinou assim, vamos honrar em 6 meses, com 6 meses a gente não estava conseguindo honrar. Porque o modelo de negócio estava ruim. O que ficou, o que a gente fez? Paramos de fornecer serviço para eles, passamos a fornecer serviço para qualquer um. E ali a remuneração não era suficiente para a estrutura que eu tinha. Então, o negócio foi emborcando. E eu comprei aquele pratinho ali, um garfo, uma faca no Carrefour. Pensando, agora eu peço a marmita e tal. Arrumei uma pimentinha. Tá bom, cara. Uma pimentinha ali. A marmita tinha ali 70% de arroz, 10% de feijão, 2 folhas de alface, 2 tomates ali, 2 rodelas, cebola, um negócio. E eu pedi a minha com linguiça e com ovo frito. Beleza. Ô Darbs, teve um dia, a gente sentou para comer, a marmita vinha com o nome de cada um em cima, né? Eu abri a minha, tava faltando a linguiça. Cara,
Aí dei aquela primeira garfada, o arroz estava queimado. Falei, puta merda, eu já tô nessa situação. Minha mulher no restaurante me manda uma marmita de arroz queimado. Sem linguiça? Faltando a linguiça. Pô, eu não comi o arroz todo, sabe? Eu comi só um pouquinho e comi a linguiça, velho. Aí eu falei assim, não, eu vou ligar pra essa moça, não é possível, minha única alegria do dia, pô. Essa linguicinha. Era a hora que eu desligava o telefone e ninguém me ligava pra cobrar nada, porque eu tava comendo. Sabe? Ô, Dad, na hora que eu liguei pra moça, ô moça, você esqueceu a minha linguiça? Você esqueceu a linguiça. Eu tava rezando pra fazer, não, vou mandar entregar, né? Você sabe o que ela me falou? Ela falou, não, você não tá pagando. Ali eu falei, meu Deus do céu, eu não consigo pagar o Marmitex. Né? Óbvio que foi um momento que, pô, ou pagava o Marmitex, ou pagava às vezes alguma coisa, mas na semana seguinte ou na outra a gente... Enfim, tanto tinha saída que teve. Sim. Mas isso foi um murro na boca do estômago. Cara, o que eu virei? Porra, olha que ponto que eu cheguei, cara. Se eu tô devendo o Marmitex, como é que tá o resto? Ali foi um choque de realidade. Aí eu aprendi um negócio muito bacana, cara, nesse dia, né? Fui pra casa ali, fiquei algumas noites sem dormir. Já tava nessa sem dormir, né? Ali eu percebi, David, assim, é o que eu chamo de enfrentamento cru. Cara, não adianta você deixar o problema de lado e deixar para depois. Ele vai vir. Então ali eu falei assim, não, agora a gente tem que enfrentar esse negócio. Chamei meu sócio, né? Batista, que é meu sócio até hoje, o cara nota 1000, acompanhou isso tudo comigo, sabe? Falei, cara, nós temos que enfrentar. Não tem jeito. Então, mesmo que seja para quebrar, tem que quebrar. Se for para fechar, nós temos que respeitar as pessoas que trabalharam pra gente, os fornecedores, o material e tal. Aí a gente botou uma mesa, daí, e fomos pegando os boletos que já estavam vencidos, que estavam para vencer, e começamos a esparramar aquilo na mesa ali. E aí a gente montou ali um plano de guerra ali, sabe? O que dá para pagar, o que eu preciso pagar para poder rodar, qual o compromisso, quem que eu pedi um apoio que deu, quem que não deu. Ali a gente começou a desenhar um cenário e fomos para a guerra. Não, esses aqui estavam no meio da mesa, esses aqui, cara, pode chover canivete, esses tem que honrar. Esses aqui, se a gente não honrar, dá uma beiradinha que resolve pro cara, que ele não dá conta. Esse aqui o cara mandou a gente pau, esse aqui não tem jeito, tem que esperar resolver. Né? Então a gente foi ali e ali a gente começou a gerenciar um pouco a confusão. Mas eu sabia que só isso não era suficiente, né, para sair do problema. Eu tinha que mudar o modelo de negócio. Eu tinha que entender, pô, se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu faço hoje, o resultado vai ser o mesmo que eu vivo hoje. Aí eu aprendi essa frasinha clichê, né? Coisas iguais e resultados iguais. Aí mas eu aprendi verdade. lata. Cara, eu tenho que mudar. E aí começou, cara, um movimento de olhar para fora. Falei, bicho, Batista, vem cá, senta aqui. Você olha para dentro, olha para fora. Se eu não olhar para fora, a gente não sai dessa confusão. Combinado? Eu não sabia o que eu estava falando, e ele sabia que ele estava escutando, mas... Combinou. Combinamos. E aí, cara, ele começou a fazer a coisa rodar do lado de dentro, e eu comecei a dedicar para o lado de fora. Né? O que eu falo de dedicar para o lado de fora? Porque, gente, hoje eu faço serviço. O serviço é alguém tem um projeto, tem um material, tem um dinheiro, me paga para executar esse projeto. E ele pega o que eu fabriquei e vende. Onde que está o valor desse ambiente? O valor está ali, ó. Não está aqui. Uhum. Qualquer um que estiver aqui vai brigar comigo pelo preço, é commodity. Agora, estando lá, não. Quem está lá não vai brigar por preço commodity, porque ele está vendendo uma ideia, um conceito, uma solução. E, cara, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá. Eu tenho que criar um produto que o mercado queira comprar de mim. Como a minha formação profissional veio de uma área de tech, de projeto, de inventar coisas, de fazer acontecer, eu falei, cara, eu preciso voltar para aquele ambiente. Né? Aí você fala, pô, que lindo. Pô, fantástico. Volta para o ambiente. Que ambiente, pô? Com que dinheiro? Que hora? A gente chegava na empresa às 7 da manhã, embora às 9 da noite, 8, 7, a hora que for.
pauleiro o dia inteiro. Pancada. Era só pancada, velho. Teve dia do gerente do banco entrar na porta e a gente sair pela outra. Rezando pra ele não olhar pra trás, nem sair de perto do cara. Ele foi lá pessoalmente cobrar a gente. Você tem ideia. Aí o que eu fiz, Daibs? Eu comecei a chegar na empresa 2h30, 3h30 da manhã para trabalhar até as 7h30 e às 7h30 eu engrenava no dia. Era a única hora que eu tinha para poder pensar com a cabeça mais ou menos, né, boa em alguma coisa. Aí, cara, aconteceu o seguinte, o segundo encontro da oportunidade com o preparo. Eu estava nesse mindset de achar alguma coisa e estava tateando, né, procurando. Aconteceu uma oportunidade na Vale, que me chamaram para bolar uma estrutura que eles precisavam, porque eu já tinha trabalhado lá atrás. E eu estava pronto para poder atender, pronto de cabeça, pronto de estar decidido a fazer alguma coisa nesse sentido. Eu sabia que ali era a segunda oportunidade que eu teria na vida. A primeira foi com o pessoal do Smart Mind, do Vex, que eu participei de um produto ali, eu falei, não, cara, aqui eu vou achar um produto. E assim foi. Aí eu fui uns 2 ou 3 anos ali, trabalhando nesse período de madrugada, fui vender PowerPoint, bater pastinha. Gente, ó, eu faço isso aqui, se vocês quiserem mostrar e tal, tudo PowerPoint. Mas aí, cara, tem um negócio que quando você está junto, você está mostrando PowerPoint, mas você fala, eu dou conta, pessoas conectam com pessoas. O cara, às vezes, ele compra a briga. E assim foi, né? O pessoal meio que comprou ali a ideia e resolveu acreditar na oportunidade ali que a gente desenhou. E aí começou a nascer esse produto que hoje é o carro-chefe da indústria nossa. É o carrinho nosso de rádio, de iluminação e tal. E aí o negócio começou a rampar e a gente está saindo, desde então, do problema do passado. O problema do passado foi pesado, né? E hoje tem esse produto aí. E Rig, esse produto é interessante, né? Porque ele também veio para suprir uma dor gigantesca do mercado, né? Explica aí pra gente essa pivotagem, que eu acho que é muito legal isso. Até o propósito, por que você começou a desenvolver ele com mais... Que então, isso daí eu acho que é bacana. O Daibs, o ponto-chave do negócio aqui não é nem o produto, mas sim, a atitude. A atitude. Né? Então o que eu fiz, o que o mercado, o que Deus me deu de oportunidade naquele momento? Que me ensinou a escutar o que o meu cliente queria. O grande pulo do gato foi esse. Cara, escuta. Só que o que acontece, Daibs? A gente é criado hoje num ambiente de todo mundo é foda, todo mundo é bom, tudo é pra ontem. Cara, a gente esquece de escutar as pessoas. A gente desaprendeu a conversar e desaprendeu a exercer a humildade. Sabe? E esse é um erro muito comum quando o cara tá em cima de um negócio que está performando. Eu sou o head, eu sou o cara. Sobe na tampinha. Na hora que ele sobe na tampinha, é a hora que o negócio sai debaixo do pé dele. Falta chão, ele não vai perceber. Na hora que ele perceber, já desligou. Porque o ponto-chave é escutar as pessoas, sabe? O que eu fiz? Quando o pessoal da Vale me chamou e me mostrou o que eles precisavam, eu tinha 200 ideias mais legais na minha cabeça. Não, vou fazer assim, assado. Mas o cara quer isso. Não, mas se eu fizer assim vai ser melhor. Mas o cara quer isso. Ali foi uma gavetinha que eu abri e falei, não, eu vou fechar. Eu tenho que fechar essa gaveta. Eu tenho que pôr a toalha no lugar. Eu tenho que fazer o que ele quer. Não o que eu quero. Ele que precisa. Se eu continuar fazendo o que eu quero, eu vou continuar fodido. Aí, cara, eu entendi que, eu tenho que escutar o cliente. Aí, ali ele me deu o caminho das pedras. Ele falou, Ricardo, eu preciso de um equipamento assim, assim, assim. Aqui, ó, eu ponho a mão, machuca, então não posso pôr a mão e tal. E ele começou a me contar aquilo. Eu percebi assim, cara, ele tá preocupado de não se machucar. Ele tá preocupado de ser fácil de operar. Ele tá preocupado de não ter dor nas costas, etc e tal. Então, peraí, isso é um negócio genuíno. Então, quer dizer que se eu resolver colocar o rádio onde que ele quer, mas se eu atender essa demanda dele, isso é genuíno, isso dói nele, senão não estava me chamando aqui para conversar. Eu comecei
aprofundar um pouco nesse assunto da dor física dele, do operar da dificuldade, e percebi o seguinte, cara, ele quer segurança. Ele não quer se arriscar. Pô, ele é um funcionário de uma empresa gigante que fatura trilhões por ano, mas é a vida dele que tá ali. E aí quando eu comecei a entender isso, eu fui observando ao longo dos anos, muita gente morre todos os anos no trabalho de extração mineral. Então o que pra mim no começo era festa, ir pra mina, cara, fusão, caminhão grande, cara, tá, gente, esse negócio é perigoso mesmo, as pessoas morrem. Chegou ao ponto de eu perder alguns amigos em acidentes de mineração, sabe? Amigos mesmo, fora os conhecidos, aqueles que a gente viu ali uma vez ou outra, pô, o cara morreu. Um acidente, caiu alguma coisa em cima dele, o barranco desceu, ele estava em cima do barranco, ou o próprio acidente de Brumadinho que varreu uma mina inteira e a turma responsável pela mina estava debaixo. Acho uma levianidade danada o povo falar, porra, o povo da Vale é responsável. Não é, cara. O diretor da mina era o Alano, amigo meu, começou comigo em 1999 na MBR, como operador de despacho. Ele estava debaixo da barragem que ele falou que estava segura aos olhos dele. Ele tem 2 filhos. Ele estava lá, cara, ele morreu. Então você vai falar que esse cara estava botando a vida dele, da família dele em risco em nome da Vale? De jeito nenhum. Claro que não. É porque realmente foi um acidente e pegou todo mundo com as calças na mão, sabe? Então, Dags, quando eu percebi que segurança era um negócio que realmente importa, eu mudei a maneira de pensar e comecei a vender para as pessoas a possibilidade de aumentar a chance de voltar para casa no final do dia. Caralho. Aí isso aí, cara, é um negócio que tá no meu DNA. Eu tenho filho, você tem filho. Cara, qual é a coisa mais importante do mundo pra mim? Sofia e Bernardo. Total. Cara, eu tenho que chegar de noite em casa, eu quero encontrar com eles e quero que eles tenham chance de serem pessoas boas lá na frente. Eu quero voltar pra casa, pô. Só que o cara que tá me contratando na mina, ele também é pai. Ele também quer voltar pra casa. Aí eu comecei a entender, de fato, aí de forma genuína, tá? Qual que é a dor dele. E comecei a propor soluções para essa dor. Não para o rádio ou para a luz, onde que tem que ser iluminado porque a lei pede ou porque a demanda técnica é necessária. Porque, cara, a empresa está se fudendo. A empresa está preocupada com o resultado, o acionista está preocupado com o resultado. Ninguém está preocupado com o operador de fato, sabe? Quem está lá investindo não está preocupado com o operador de verdade. Mas é esse cara que movimenta o negócio. O técnico, o cara de campo, etc. Quando a gente juntou com essa turma e começou a escutá-los e propor soluções, aí o mercado entendeu e deu a oportunidade de a gente poder avançar nesses projetos, sabe? Então a gente entrega luz, onde precisa de iluminação para um trabalho, mas a gente diminui a interação do homem com a máquina, porque sair daqui, andar 3, 4, 5 quilômetros, ir na máquina e voltar, é um risco grande de contato com um caminhão grande, contato com chuva, desmanado, enfim, série de riscos, poeira e tal. Se eu puder diminuir isso, é menos ponto de contato com a possibilidade do acidente. Sacou? Então, na hora que a gente abraçou essa causa aí, cara, aí a gente passou a ser dono de um produto que tem um propósito real. Aí, cara, o mercado, as pessoas entendem que você está falando a verdade. Aí muda o jogo, sabe? É a hora que a gente fala assim, a diferença do mundo real para esse mundo virtual. De repente, né, cara, a gente, na nossa geração, a gente encontra, assim, um mundo virtual, né? É o mundo do Instagram, o mundo do rap, aplicativo, pô, menino de 15 anos ficando bilionário ali, toda hora, cara. Eu olho para isso então e digo, gente, isso não é real. Tanto não é que deu um boom e já voltou um pouco ali no caminho. Óbvio que o mundo mudou e vai continuar mudando e vai continuar. Mas aquele susto inicial, pô, já passou. As pessoas agora buscam um pouco mais real, sabe? De se conectar de novo. Todo mundo compra na internet coisinhas, mas todo mundo ainda vai na loja. Cara, você quer comprar um trem, você quer pegar. Sabe? A não ser que você conheça. Mas você quer experimentar, você quer vestir a roupa, se olhar no espelho. Você quer escutar a opinião do vendedor. É mentira, mas é a opinião de outro ser humano. É diferente de chegar no site e só clicar e manda vir. Né? Isso é bom. Não estou dizendo que é ruim, não. É bom. Mas o ser humano está sentindo falta de contato.
né? Aí volta um pouco para esse, porque eu chamo de mundo real, né? No meu mundo real, quando eu assino ou quando o meu sócio dá um clique lá no OK, na ordem de compra, no dia seguinte para uma carreta na porta, cheio de aço que tem que descarregar, né? Quando um cliente nosso faz um pedido com a gente, passaram-se algumas semanas, parou a carreta na porta, a gente enche de máquina e ela vai embora. Então é um mundo mais palpável ali, né? E talvez seja o nosso grande paradigma hoje, entender essa união do mundo. De estar em todos os mundos, né? Talvez seja esse o ponto. Mas, cara, mais uma vez, fazendo essa analogia, né? Um aprendizado que eu até comentei já há pouco tempo, que o meu avô, ele gostava muito de trocar ideia comigo sobre medicina e tal. Ele sempre me falou o seguinte, que a maioria dos pacientes, eles já sabem o que eles têm. Basta conversar. E o primeiro passo de um bom diagnóstico, ele passa pela anamnese. A anamnese não deixa mais que conversa, né? E levando para o lado do empreendedorismo é a mesma coisa. E o que você disse, cara, o negócio, né, eu conheço voando, e um dos, né, você disse, o principal motivo é o que realmente você vende, que é a segurança, né? E quando a gente fala de segurança, eu não sei se você sabe, o nosso cérebro ele funciona basicamente dividido em duas partes, né? O córtex e a parte do sistema límbico, né? O córtex, a gente vai programando ele, e você pode desprogramar e reprogramar. Então, eu falo que os programadores desde o seu pai, mãe, professor, pastor, programa de televisão, hoje influenciador, tudo desenhos animados, eles vão te programando para as suas decisões, que o córtex, nada mais nada menos, aquela região todinha do córtex, ele fala assim, cara, o que é isso? Isso é água, eu já tomei, né? Então, isso aqui é Red Bull, eu gosto, mas, cara, quem começou tomando Red Bull, nós somos da época lá do início, né? A gente não gostava disso, né? Jamais estaria uma reunião agora tomando um Red Bull, né? Então, mas agora o cérebro já programou e já acha isso daqui gostoso. Quer ver uma outra questão? Por exemplo, comida japonesa. Eu sou do interior, a gente não conhecia isso. A primeira, cru, mas você come uma vez, come duas, come três, come quatro, agora assim, nossa, eu quero comer uma comida japonesa. Então, a parte de comparação para trazer ou não uma coisa boa. E no sistema límbico, quando tudo que você consegue imputar ou numa venda ou numa solução que ela vai conversar com o seu sistema límbico, ou seja, sistema límbico ele é responsável por tudo que você já nasce, você não precisa ser programado, você já nasce com fome, todos os instintos, emoção, sede, medo, né? Então, quando você consegue trabalhar, eu falo, todas as nossas decisões, de tudo, às vezes quando eu falo isso generalizado, todo mundo, no primeiro momento fala, não, mas tudo que você precisa sair daqui e vir para cá, só duas coisas te movem, ou ambição ou medo. Não existe outra alavanca. E quando você detém de uma solução que tira o medo da pessoa morrer dali, ou que tira o medo da empresa ser processada por um funcionário ter morrido por conta disso, você está mexendo numa das principais alavancas de decisão, né? E você não está precisando de programadores, a pessoa já está no sistema límbico. Então eu acho que esse é de tudo, né, que se tem, quando você acha uma solução envolvendo isso, realmente, se você, como você mesmo falou, né, a gente pode fazer tudo certo e ainda pode dar errado, né? Se você fizer errado, aí com certeza vai dar errado. Então, você tendo toda essa disciplina, você sendo essa pessoa que e ainda conseguiu fazer uma solução envolvendo a parte de venda do sistema límbico, a parte da solução do sistema límbico, cara, por isso que você está onde está hoje, não é à toa, né? Mas tem um outro ponto também que eu acho importante falar, sabe, Davis?
que é o seguinte. A base desse negócio, eu te disse que foi escutar o cliente. Tá? Mas tem uma outra base que as pessoas às vezes não falam. Eu pelo menos escuto pouco, cara. Que é escutar o meu colaborador. Total. Sabe? Às vezes o empresário tem um ego tão inflado que ele esquece de mencionar quem é que está verdadeiramente por trás do andamento das coisas. Eu posso ter tido ali uma ideia, eu posso ter estado no momento certo, na hora certa. Mas eu sozinho não faço nada. Total. O meu time, cara, o meu time é que é o verdadeiro, a mola, a motriz, a força motriz desse negócio. Né? E quando eu te falei assim, escutar o cliente, escutar o time. O meu operador de laser, ele sabe melhor operar a máquina do que eu. E por aí vai a minha gerente financeiro, a minha gerente da contabilidade. Eles sabem melhor as atividades deles do que eu. Então, pô, você tem que ser muito tranquilo e dizer assim, gente, eu não sei tudo. Como que a gente pode fazer para chegar no resultado que a gente quer? Sabe? Então, estar perto do time é fundamental. E aí, cara, entra um negócio de empatia muito forte, sabe? De você se pôr no lugar deles, eles se colocar no seu lugar, de você exercer com eles como você gostaria de ser tratado, você trata como você gostaria de ser tratado, você demonstra ali como é que é, e deixar, cara, as pessoas fazerem o que tem que ser feito. Entender que as pessoas também têm sonhos. Cara, ninguém pergunta pro operador, pro faxineiro, pro motorista, cara, o que você quer? Por que você está aqui? O meu funcionário, que trabalha comigo, na minha empresa, em Batista, eu falo assim, você não é operador de máquina. Você contribui para levar segurança para aquela turma que está lá fazendo uma operação num lugar perigoso. Desde o cara que lava o chão, a moça que ajuda a gente na limpeza, até o cara que faz a montagem final, até o engenheiro que trabalha comigo, que faz o projeto. Todos têm um grau de importância enorme no processo. Sabe? Eles são todos. Se faltar a moça da faxina, é tão importante. Claro, Total. A empresa para de funcionar. E aqui no Brasil a gente tem essa mania de achar que um é melhor que o outro. Cara, não é. Sabe? Na hora que você vai na merda, desculpa a palavra, mas na hora que você vai lá no dia da linguiça, e você levanta de lá e fala assim, cara, eu vou sair dessa. E a turma que está com você vê e continua do seu lado, é que você entende qual que é o valor das pessoas de fato. Todo mundo que estava ali comigo podia ter me largado. A maioria não me largou. Sabe? Tem um detalhe aí. Nesse dia da linguiça, eu estava devendo 3 meses de salário. Borrado. Só no, pô, peraí, vamos dar um jeito, paga um pouquinho ali, pô, você ganhava lá, sei lá, R$700, toma 200, mês que vem, segura mais uma semana. Cara, a turma foi ficando e abraçou a causa e tudo, e viemos junto ali. Essa turma que estava comigo, a maioria deles ainda está comigo até hoje. Né? E assim, Daibs, o povo tem mania muito de olhar, né, o resultado da empresa no final do mês financeiro. Mas assim, eu sinto falta das pessoas olharem qual é o resultado da empresa na sociedade. Porque todo mundo fala assim, eu quero um mundo melhor para o meu filho. Mas o que você está fazendo por isso? Todo mundo quer um mundo bacana, mas o que você faz por isso? Sabe o que eu faço? Eu acordo de manhã, gero negócios, gero oportunidades, vendo, gero emprego. A pessoa que está trabalhando conosco, se ela hoje é um servente ou ajudante e quiser virar um operador de máquina, eu vou ajudar ele a virar um operador de máquina. Se depois de operador de máquina ele quiser ser operador da outra máquina, se ele quiser aprender a desenhar, a gente vai ajudar ele a aprender a desenhar. Se ele quiser depois estudar engenharia, ele vai fazer engenharia. Cara, então você vai formar todo mundo? Claro que não. Eu não tenho esse poder financeiro e eu não posso querer pelas pessoas. Quem quer vai ter oportunidade. Assim já aconteceu com vários. Graças a Deus. No nosso negócio, sabe? Então, essa é uma maneira que a gente tem de melhorar um pouco a sociedade. Pensa só, Davis. Eu estudei na Universidade Federal, eu fiz exército, foram os grandes... Se o meu primeiro pilar foi em casa, o segundo o exército, a terceira a faculdade, esses pilares,
2 dos 3 a sociedade que me deu, cara. Me deu estudo. Pagaram para estudar. Não é de graça, alguém está pagando a universidade. É a sociedade. E o outro é o exército. Pô, cara, me ajudou a me formar uma pessoa melhor e eu ainda recebi por isso. Olha que legal. Então, cara, assim, eu sou um cara extremamente privilegiado. Eu posso ser egoísta agora e falar, não, eu só tenho que ganhar dinheiro. Tudo que a gente faz por dinheiro não vai. Se você estiver olhando para o seu resultado só por dinheiro, você não dá conta de crescer, alguém cresce. Cara, você vai ser engolido. Talvez esse seja o grande segredo de todos os negócios, né? Ainda mais o nosso, né? Que é venda de serviço, são pessoas, né? Quem que entrega o serviço, né? Quem que entrega o nosso produto, que é o serviço. Cara, o Rig, e falando de sonhos, cara, até o nome da minha empresa tem sonhos, né? Então, o Pode Sonhar, né? Eu acredito muito no sonho com execução, e por isso eu faço o convite para amigos, pessoas que eu me relaciono, de vida real mesmo, né? Que tiveram um sonho, mas como tudo que você falou aqui, cara, disciplina, constância, foco, porrada, soco na cara, vai lá embaixo, volta, mas tem que manter ali na estrada, né, cara? Eu tenho uma rotina dentro da empresa, né, que todo final do ano a gente se reúne, faz uma festa com todas as unidades, com todos os funcionários, e é uma rotina de fortalecimento de cultura e fortalecimento dos sonhos. Então, assim, a gente tem dois rituais nesse dia, que é assinar um próprio cheque para você mesmo. Quanto você gostaria de estar ganhando no próximo ano? Então ela assina e ela guarda. E quem quiser compartilhar comigo o sonho, também vai um outro papel escrito qual o seu sonho. Porque se o nosso propósito como empresa é crescimento pessoal, né, conforme vários já chegaram como recepcionista, vai para gerente. Hoje tem uma que é diretora comercial comigo, tem sociedade em 2 clínicas, já essa pessoa. Tem outra que veio como recepcionista, foi para consultora, agora é sócio de outra unidade. Enfim, é a galera crescendo com essas oportunidades, mas como a gente fala, né? A gente não detém da vontade das outras pessoas. A gente é simplesmente um instrumento. É o mesmo instrumento que eu fui como médico, usando o meu conhecimento para ajudar a pessoa a chegar no emagrecimento ou chegar numa alta performance de atleta. Enfim, é a mesma coisa que hoje a gente acaba utilizando o nosso conhecimento, a força da empresa, né, para que ajude outras pessoas a crescerem. Porque eu acredito, pensando também de uma forma, às vezes as pessoas encaram a gente como bonzinho. Não é nada de bonzinho. Porque quanto mais as pessoas crescem dentro da nossa empresa, mais a empresa cresce também. E aí mais pessoas você pode ajudar. E assim vai. Então, assim, o papo foi excelente, cara, porque a gente compartilha de muitos pensamentos, de muitas coisas que a gente acredita. Ô Rig, cara, parece que voou, mas já estamos chegando no final aqui. Assim, uma dica final aí pra gente encerrar com chave de ouro. Putz. Essa foi a mais pesada, né? Pra quem é do outro mundo é mais fácil essa. Pra gente que é da vida real é mais complexo. Cara, resiliência, disciplina, foco, fé em Deus e muito trabalho. Pra mim, não tem outro caminho. Nada resiste. Não tem outro caminho. E não tô falando de ser empreendedor ou ser funcionário, tô falando de vida. Isso daqui, cara, eu sempre falo. Cara, a gente pode empreender sendo funcionário. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho vários empreendedores como funcionários. Sem dúvida, inclusive a condição mais legal do mundo. Só tem a parte boa. A parte ruim fica com a gente. Fica com a gente. Cara,
do caralho, Rig. Obrigado demais, velho. Muito obrigado. Nossa Foi porrada do início ao fim. Eu já sabia, cara. Eu vim no caminho e falei, cara, vai ser foda. Não falei? Falei, vai ser foda porque eu já conheço a história, já sei o que você passou pra ter o que você tem hoje. Muito merecido. E galera, se inscreve aí no canal, deixa a curtida, porque isso é o combustível da gente continuar cedendo, né, e um pouco do nosso tempo, que é o que a gente vende, para dar mais coragem, mais força, para as pessoas quererem empreender mais e tirar esse mito que não pode errar, que não pode quebrar, que tudo é muito fácil, que tem fórmula para você ficar milionário em 6 meses. Então, assim, o que todo mundo aqui até hoje que eu entrevistei é sempre a mesma coisa. Trabalho, 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 foco, 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 erra, acerta e assim vai. Beleza? Valeu, galera. Um grande abraço.